O ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, cancelou uma viagem que ele tinha a Genebra para fazer negociações sobre desarmamento. E ele cancelou essa viagem porque o avião dele não poderia passar pelo espaço aéreo. O espaço aéreo foi fechado pela União Europeia como parte dessas sanções. Então, era exatamente o que a gente falava. Às vezes, o remédio vira veneno e impossibilita uma negociação. Outras informações com a nossa correspondente Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você. Quais são as atualizações aí no tabuleiro diplomático? Bom dia a todos. Bom dia, Leilane, querida. Olha, não dá para subestimar o tamanho das mudanças geopolíticas que estamos assistindo. O governo russo reconheceu hoje a realidade econômica mudou, tudo por causa das sanções pesadas e coordenadas que o mundo unido está impondo contra a Rússia e que fizeram o Banco Central do país anunciar uma série de medidas de emergência. O Kremlin disse que o presidente Vladimir Putin vai se reunir com autoridades da economia e que, apesar das sanções, o país consegue resistir. Só hoje, a moeda russa, vocês viram falando, o rublo chegou a cair 30% em relação ao dólar. Com isso, o Banco Central russo aumentou a taxa de juros do país de 9,5% para 20% para tentar evitar aí um impacto forte na inflação e decidiu fechar a Bolsa de Moscou hoje também. A população russa correu aos bancos para sacar dinheiro com medo da escassez. O Reino Unido também anunciou medidas adicionais para sufocar a economia russa, isso além do que a Marieta acaba de nos informar, proibiu instituições britânicas de comercializar com o Banco Central, o Ministério das Finanças e o Fundo Soberano da Rússia. O governo britânico e aliados do Ocidente querem dificultar o acesso da Rússia a reservas de dinheiro no exterior, estimadas em mais de 600 bilhões de dólares. Várias empresas do setor privado também estão cortando negócios na Rússia. A petroleira britânica BP, que é a maior investidora estrangeira na Rússia, anunciou que vai abandonar a participação de 20% que tem na petroleira estatal da Rússia. A fatia britânica tem um valor de cerca de 25 bilhões de dólares. Eles vão simplesmente abrir mão disso para ajudar nesse estrangulamento da economia russa. A norueguesa no setor de energia Equinor disse que vai começar a reduzir investimentos em empresas parceiras na Rússia e 2 empresas de entregas de correio americanas também suspenderam os serviços no país de Vladimir Putin. Cecília, essa história de correr aos bancos para sacar que os russos estão fazendo, isso é muito temerário mesmo, porque a gente sabe que se os clientes todos vão a um banco retirar seu dinheiro, o banco quebra. Então já tem até notícias aí de alguns bancos russos que já estariam enfrentando aí um problema muito sério, porque estão sacando tudo que tem desses bancos. Agora, Cecília, eu te pergunto sobre as manifestações. A gente viu ao longo do fim de semana vários protestos ao redor do mundo todo, inclusive aqui no Brasil, lá em Curitiba, onde tem uma colônia de ucranianos. Eu te pergunto, essas manifestações continuam? Sim, Bornia, os últimos dias foram marcados por protestos contra o presidente russo e a guerra dele na Ucrânia. Hoje, o presidente Zelensky disse que o mundo está com os ucranianos e esses protestos continuam hoje, inclusive aqui em Londres. Temos imagens de protestos de ontem na Rússia, onde manifestantes desafiaram a proibição das autoridades, correndo grande risco individual. Mais de 2.000 pessoas foram detidas, segundo um grupo de monitoramento de manifestações. Na capital da Alemanha, mais de 100.000 pessoas foram ao portão de Brandemburgo, no centro de Berlim, perto da embaixada russa. Também teve protesto na Austrália e na cidade do México, onde pessoas representando as viúvas ucranianas pintaram lágrimas vermelhas no rosto. Italianos se juntaram a ucranianos em Roma e cantaram pedindo paz. No Vaticano, o Papa Francisco pediu corredores humanitários para ajudar os refugiados da Ucrânia, que já passam de 500 mil, e implorou pelo silêncio das armas. A Santa Sé disse hoje que está disposta a mediar as negociações, ofereceu inclusive a sede da Igreja Católica para futuras conversas. O primeiro-ministro de Israel também se disponibilizou para mediar uma solução pacífica. Volto com vocês aí no estúdio.
E Cecília, quero te falar aí sobre um dos grandes destaques, né, desse conflito, que tem sido a resistência do exército ucraniano. Os russos imaginavam que a tomada de Kiev não seria, assim, um desafio tão grande como tem sido até agora, né? Alimentados por uma narrativa de que estavam indo libertar a Ucrânia, os soldados não esperavam essa resistência, até mesmo em cidades com grande população de origem russa. Enquanto a paz não vem, muitos moradores se juntam aos militares na resistência, seja na fabricação de coquetéis Molotov ou montando barricadas pelas ruas. Segundo o Ministério da Defesa aqui do Reino Unido, que vem publicando atualizações constantes sobre a guerra na Ucrânia, ele diz que essa publicação do Ministério da Defesa diz que o cronograma russo está atrasado e que a invasão não está tendo o impacto estratégico esperado em Moscou. O ministro da Defesa alertou que, sob imensa pressão, as tropas russas podem ficar ainda mais violentas. Isso sem falar na ameaça de Belarus, aliada incondicional de Moscou, de entrar no conflito com tanques e soldados, o que pode dar uma dimensão ainda maior, ainda pior, ainda mais grave a essa guerra de Vladimir Putin. Cecília, querida, muito obrigada pela sua participação. A gente volta a falar em breve. Qualquer novidade por aí é só avisar. A gente fica daqui acompanhando cada novo passo, cada nova decisão nesse panorama tão difícil. Obrigada.